Olá, minha gente, tudo bem com vocês? J17 Talks no ar, mais um episódio. E nós aqui falando sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre esse movimento tão importante e especial que move as empresas. Hoje nós temos um convidado sensacional. Gustavo Comelli, como vai você, meu amigo? Olá, Nascimento, tudo bem? Estou bem, super bem aí. Honra ter você aqui conosco, meu amigo, meu parceiro, desde Mundo 6.0, hein? Isso mesmo. Agradeço o convite, né? Mais um bate-papo aí. De tempos em tempos a gente se encontra e fazer um bom bate-papo, né? E é sempre bom conversar com o Gustavo Comelli, porque eu sempre digo que ele é o cara que mais entende do universo da inovação, do empreendedorismo. Ele tem uma verdadeira radiografia do universo empreendedor na sua cabeça, né? Ô, Gustavo, nessa tua jornada, o que você vê e avalia que vem moldando essa questão da inovação, do empreendedorismo nos nossos dias? Dá para escolher alguns pontos, alguns gatilhos, mas eu vou falar das jornadas aí dos últimos 6 anos que eu passei um período com grandes empresas. Pode ser, aqui você pode falar o nome das empresas que você passou e que são muito importantes. Mas as margens, né? O arroxo das margens. A tecnologia tem mudado a competição e feito com que as empresas que já estão estabelecidas aí tenham que se ajustar, então as margens estão exprimidas, a competição, a globalização, uma série de coisas. Então eu vejo que a inovação está sendo assim, a necessidade por conta da manutenção sustentável das margens da operação que está colocada. Esse é um desafio. Uau. Então, para todo mundo que está estabelecido, a tecnologia está acelerando e mudando o comportamento do consumidor, e quem ainda não acompanhou a jornada está cada vez mais tendo dificuldade de se manter competitivo, né? E com resultados positivos. Esse é um ponto. Ou seja, na medida que você tem que inovar, ter novos produtos, novos serviços, fazer inovação radical, que é muito difícil, e aí você vem para a maravilha que é a inovação incremental, o campo da inovação ele se torna super fértil e necessário, aliás, obrigatório, né? Não, sempre obrigatório. A inovação ela é uma constante, né? A gente aqui agora com a tecnologia acelerando tudo, a gente tem uma sensação de que é agora que está acontecendo, mas ela acontece há muito tempo. Então é a melhoria contínua, a incremental, a destruição criativa, como falava Schumpeter. Então essa lógica da inovação é uma necessidade. O fato agora é que as coisas estão aceleradas demais, né, Nascimento? Então, assim, quando você entra com a massa de dados produzidas e como os dados estão sendo trabalhados, gerando conhecimento e transferindo conhecimento, você olha a inteligência artificial generativa, como ela está sendo adotada, utilizada, e a quantidade e a velocidade de respostas que traz, mesmo num padrão, 70% ali, num padrão, mas já vem muita coisa. Então, você olha que daí as estruturas das organizações não estão preparadas para essa velocidade. Numa palestra aí na semana retrasada, no interior, eu estava falando o seguinte, é como se fosse o futebol da década de 70 e o futebol de hoje. O princípio é o mesmo futebol. Mudou tudo, né? Só que quem que é mais nostálgico, ainda não fez a transformação para jogar o futebol hoje, ainda está construindo a jogada numa velocidade, talvez chegue no gol, né? Mas com uma cadência, um ritmo, uma dinâmica de jogo que o mercado já não quer. O mercado quer um ritmo diferente hoje. E aí eu tenho brincado com isso, porque o jogo hoje é mais corrido, mais pegado. Então, né, é uma forma de olhar as empresas tradicionais e os líderes, como eles se comportam. Gostei dessa analogia, né? E aí vai um recado já para você aí que está nas empresas, independente do tamanho, empresa pequena, média, grande, gigante, né? Olha, preste atenção, não jogue o futebol da década de 70, porque desse jeito você vai levar gol, ficar na lanterninha e perder o campeonato, né? É isso mesmo. E aí isso é a cabeça do líder, né? Então, outro ponto que eu queria te falar, você fala da inovação, é uma constante. O mercado dita o ritmo, mas o líder tem que estar preparado. E aí é um trabalho que a gente tem feito com várias lideranças, em vários âmbitos, público e privado. Depois eu quero te contar do público também. Claro, vamos se perguntar. Mas eu vejo que a cabeça do líder, por mais que ele enxergue as alterações, alguns ainda não conseguem transferir ações para poder
ajustar a dinâmica da empresa, da organização e trazer resultados, sabe? Então, o líder está sofrendo com tudo isso. Tem uma tem que tocar a operação e tem que cuidar nós não do estamos futuro. preparados, né? E eu fico feliz quando você traz esse assunto por algumas questões, né? Tem eu falo que a gente não pode ser apocalíptico e nem negacionista em relação à inteligência artificial, mas o que acontece? Tem uma esquizofrenia e uma pressão desnecessária que as pessoas estão ouvindo muito falar de IA e dizendo assim, eu tenho que aplicar. Calma, respira, entenda qual é o teu negócio, qual é a vocação que você tem, a pertinência e as áreas necessárias. Por quê? Porque daí você vai ter foco. E aí você fala num tema que eu sou encantado, que é a liderança, né? Eu tenho um capítulo num livro chamado Líder 7.0 na Era da Inteligência Artificial. Eu falo da IA, mas bato muito nas questões que você trouxe, né? Do olhar para essa liderança, são 21 características que eu apresento. E uma delas é a ambidestria, né? Que você tem que saber se mover no presente e pensar no futuro, né? Isso mesmo. E aí, as estruturas, quando a gente vai para as consultorias, para as palestras, a gente fala e usa muito essa lógica. E o dia a dia, como às vezes a gente não fez a lição de casa, ou a gente ainda, por um período, nos últimos 10 anos principalmente, muitos líderes estavam um pouco céticos sobre o impacto da tecnologia e a mudança no comportamento do consumidor. Então, foram esperando o mercado se ajustar para tomar decisões. E aí, a coisa agora acelerou, pós-pandemia principalmente. E aí, ele não fez o trabalho de lição de casa e agora ele está tendo que correr, como se já tivesse... Começou o jogo perdendo. E aí, quando você vai falar de ambidestria para ele, fala assim, como é que você cuida do presente e olha para o futuro? Eu vejo nas agendas, porque a gente está todo dia trabalhando com as empresas, não tem cuidado do futuro. A gente está olhando para o retrovisor e sendo muito reativo, porque o volume e a velocidade com que as coisas estão acontecendo... Você tem que bater a meta, tem que fechar. E aí você tem que ajustar. Tem uma nova realidade, né? Isso. Veja, você falando assim, eu fiquei pensando, né? Vamos pensar aí no nosso ambiente de uma empresa regional... média que seja, não precisa ser nem pequena e nem gigante. Sim. Olha o quanto mudou nesta empresa num curto espaço de tempo, vamos dizer assim, só pós-pandemia, né? A questão da digitalização, o formato de entrega, o cliente que não está mais na porta da sua loja, está no digital, né? A aceleração, a competição. Lá na minha casa, os meus filhos gostam de comprar, né, a Mariana e o Daniel, pelo Shopee. E aí o pai ainda não tinha o Shopee. Agora eu baixei o tal do Shopee. Meu amigo... É uma loucura. É uma loucura. É difícil entender a conta lá, né? Formação de preço, joga fora, né? Joga fora. Só que o nosso empresário, o nosso empreendedor, ele não compete mais apenas com o cara que está ali na esquina, na sua rua, no seu entorno. Ele está competindo, queira ou não queira, com esse cara que está lá do outro lado do mundo. E tem um outro ponto, Nascimento, que eu gosto muito de falar e trabalho nisso aí, pelo menos desde quando eu estava no distrito lá falando com grandes empresas e a gente atendeu mais de 60 grandes empresas. Qual que é a lógica? Hoje as cadeias também foram quebradas. Você não tem mais limite nas cadeias. Antes, quando você fala do competidor, o cara que vende roupa, né? Você sabe quem são. Quem vende sapato, vende sapato. Quem vende bebida, vende bebida. Aí você olha para como as empresas se organizaram, você fala assim, quem aqui não tem no app do banco um marketplace dentro? O banco antes era dinheiro, depósito, paga, conta, volta a conta, o dinheiro vai e vem, cartão, ponto. Agora tem banco que eu compro boa parte das coisas que eu preciso porque tem cashback no meu banco. E lá eu tenho um marketplace que eu encontro tudo. Exatamente. E aí fala assim, agora fala para mim se você com a loja e tudo, você fala assim, não, o banco X é meu concorrente. Não é, né? Então essa lógica de competição por ecossistemas também fez quebrar as barreiras conhecidas de indústria e cadeias produtivas. As coisas se misturam hoje. E aí é um recado, né? Para mim, para você e para você que está nos acompanhando. Como é que você tem navegado nesse oceano aí na sua empresa e no seu negócio? Tem conseguido sobreviver? Além de tudo, né, o quanto você tem conseguido sair daquele caminho normal, previsível e buscar novos universos, novos caminhos, novos aprendizados e, naturalmente, que novos clientes também, né? Exemplos não nos faltam. Não faltam, O que é hoje um Mercado Livre, o que é um Nubank, o que é o próprio Shopee, o que é um Magazine Luiza, e como a gente vai transpor para a nossa realidade local e regional essas dicas. E empresas tradicionais que encontraram o caminho também, tá? Então, por exemplo, Ambev. O que a Ambev faz, Nascimento?
Que eu sei, cerveja, né? Então, cerveja, né? Mas as novas receitas da Ambev estão vindo de plataformas digitais, apoiando o dono do bar e restaurante, que é a Bis, a plataforma deles, e apoia todo um sistema de softwares e produtos e soluções digitais para melhorar a vida do dono do bar e do restaurante. E o outro é o Zé Delivery, o B2C deles. Ou seja, eles estão vendendo direto para o consumidor. Entendi. Essas duas plataformas digitais, por exemplo, você fala, a Ambev só faz cerveja, a maior parte das novas receitas, dos resultados deles que eles estão ganhando, não está mais no ambiente fabril. Está muito em plataformas digitais, pensando num ecossistema de soluções para quem? Para quem distribui o produto e para acessar o consumidor final. Esse é um dos exemplos de como as empresas estão fazendo ambidestria, dizendo assim, o meu jogo não é mais só o jogo da produção do produto e entregar para um vendedor. O meu jogo é outro. Um outro exemplo, só para a gente ficar também, para ver como as empresas estão enxergando aqui. É legal que você que está nos acompanhando entenda que hoje o nosso J17 Talks, que fala com empreendedores, é uma mentoria on-board, mentoria na prática. Né? O Gustavo Comelli foi consultor do Sebrae durante muitos anos, foi consultor e foi colaborador da Unimed, do Distrito, né? Que é um hub de inovação super importante. E hoje ele está dentro da GovTech, né? É um braço do governo do estado do Paraná que, junto com o Hub de Inovação de São José dos Campos, está pensando o mundo dos negócios para trazer soluções aí para a área governamental. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, mas pega aí, como diz o pessoal, pega a visão, porque dicas importantes estão surgindo aqui para o teu negócio e para o meu negócio também. Eu vou falar mais um ponto aqui que a gente fala assim, né? Lá em 2019, a Netflix fez um relatório para o mercado e falou o seguinte, ó, eu não vejo o Disney Plus, Prime, essas coisas como meus únicos concorrentes. O futuro da minha empresa está ameaçada, pode ser ameaçado por um outro player. São os jogos online. Uau. Então você olha lá para toda a galera que joga, né, online, Fortnite, por exemplo, como eles citaram, e outros, fala assim, os caras têm em 2019, 40 milhões de pessoas jogando online no mundo. Nossa. Aí, mas fala, mas o que tem a ver assistir séries, filmes com jogos online? A Netflix reposicionou o mercado, falou assim, o meu mercado não é biblioteca de filmes e séries. O meu mercado é disputa pela atenção. Uau, exatamente. Porque você falando, eu estava pensando assim, quando eu vejo por exemplo, um filme, uma novela, um telejornal, eu tenho um tempo. O jogo prende ali horas da pessoa naquela plataforma. E o que você faz? Como é que você assiste vídeo, filme, séries e quando você escolhe? Teu tempo livre, na verdade. Tempo livre, você escolhe uma série de coisas para fazer. E o número de jogadores online tem aumentado muito. Ele fala assim, então no tempo livre, ele vai assistir um filme, daí ele vai encontrar Disney, Prime, Netflix ali. Mas se no tempo livre, essa turma que está jogando online, né, eles vão esquecer de série. E aí criou-se aí, então, um entendimento do mercado que o mercado mesmo, a competição é por atenção. E olha quanto nós somos impactados todo dia por um monte de empresa querendo falar com a gente. Quais a gente olha, quais não olha. Às vezes o teu mercado não é a padaria, vender o pão em si. É você, no meio de tudo isso, chamar a atenção para o cliente lembrar que quando ele precisar comprar um pão, ele lembre de você. Então, você precisa primeiro conquistar a atenção dele. E aí você compete com quem? Com todo mundo que está mandando mensagem e pop-up e notificação no teu celular. É Instagram, é tudo, é toda empresa. E aí, assim, o jogo é outro daí. Só aí já muda o começo do jogo. E eu gosto muito dessa reflexão lá na frente de empresas disruptivas e como é que a gente traz essa realidade para o nosso chão da vida, o chão de fábrica, né? Para o pet shop, para a confecção, para a floricultura. Conquiste a atenção do cliente. Mais do que os shares, né? Share of mind, share of heart, share of attention. Né? Disputar essa atenção. E o jogo, às vezes, é esse. Você fala assim, entendi, eu sou muito bom, eu tenho uma produção muito boa de pães, eu tenho, né, um portfólio muito legal e flores e tudo, como você citou. Agora, se você não conseguir chegar no teu cliente, no teu potencial cliente, e aí você precisa entender dessa competição no mundo digital na busca pela atenção. E essa questão da atenção, ela passa por coisas muitas vezes simples e tradicionais, que é o famoso velho e bom encantamento desse cliente. Por que é que eu voltei no supermercadinho Toso lá na rua do meu bairro?
tá? Eu conhecia o dono que faleceu, daí parei de ir e agora voltei a frequentar. A atenção que ele me capturou lá atrás, né? E ele não é o mais bonito, não é o mais moderno. Cativar, relacionamento, que daí essas outras práticas tradicionais, elas vêm junto, Aí né? voltei buscar o pãozinho, que daí já voltei buscar o carvão, que daí já voltei buscar e dar uma volta e achar alguma coisinha, né? Como é que você vai reter, conquistar a atenção aí do seu Só aí você cliente? tem dois elementos novos, né? Uma que as cadeias estão quebradas, então nem sempre quem está competindo com você faz a mesma coisa que você, né? E outra que talvez o jogo seja a busca pela atenção, a disputa pela atenção do cliente, para daí você falar de padaria, de floricultura, de roupa e de qualquer outra coisa, né? Que legal. Muito bom. Ó, Comelli, uma das coisas que eu gosto que você faça nas nossas conversas é rapidamente dar uma passeada. A gente já chega na história do GovTech, que eu quero que você explique para nós o que é uma GovTech, como ela funciona. Tem um edital novo, a sua startup, a sua empresa, o seu negócio pode participar entregando soluções aí para esse projeto. Mas como está a radiografia, e foi esse trecho que você contribuiu muito fortemente no meu livro, lá no Mundo 6.0. Eu gosto de repetir Mundo 6.0, porque a gente está chegando nele agora, né? A coisa tá por aí. Mas a radiografia é esse olhar que a gente tem hoje do universo, do empreendedorismo, da inovação, desses arranjos aqui no Paraná, você que conhece tanto desse mundo. Eu estou revendo tudo isso agora, né? Com esse projeto novo, a gente está rodando o estado. Eu passei pelo interior aí essa semana. O que a gente percebe aqui? Os ecossistemas continuam organizados, né? Suas governanças e ambientes de inovação e empreendedorismo estão cada vez mais pulverizados. A gente tem mais de 400 mapeados no estado do Paraná. Então, tem muito espaço dentro do ecossistema para a gente difundir o empreendedorismo e a inovação. Tem muita oportunidade e tem muito hub que está verticalizado. Conheci agora lá o hub na metal mecânica em Londrina, né? O hub da construção civil em Londrina, Maringá também com o Maringá Tech Industrial. Então, antes você tinha os espaços de inovação mais amplos, atendiam múltiplos, mais genéricos, e agora você tem especialistas naquele segmento. E eu acho que isso é legal também, então o Paraná está avançando nesse modelo. O que a gente também percebe, ao mesmo tempo, é que nos grandes centros a gente está com dificuldade de mapear a originação. Os novos empreendedores estão vindo da onde? Né? Então, antes, pré-pandemia, você tinha incubadora, aceleradora, hub de inovação. Hoje você tem menos isso. Então, a gente está com uma dificuldade de mapear a originação, de onde está vindo um novo empreendedor. Como você tem muito conhecimento disponível já, alguns estão fazendo dentro de casa. Ou seja, ele mesmo está estudando, né? Está buscando case, já tem muita lição aprendida. Ele já sai de lá ele já não precisa já sai de casa, avançando. Sair para ver o beabá, assim. Ele já consumiu, já avançou. Então, e tem muita maturação, ou seja, assim, tem muita situação em que já está equalizada, resolvida. A maturidade do empreendedor muda também. Uma coisa que eu queria te perguntar, né? Aonde ainda existe espaço? Você falou do metal mecânico, falou da tecnologia, que eu, inclusive, recentemente visitei em Londrina, Maringá e Toledo, né? Tem os parques tecnológicos. Então, assim, que setor existe oportunidade e qual é a maior carência, neste momento, desses espaços de inovação? Então, a conversa que a gente teve com alguns ambientes agora, que a gente está tendo, e a semana passada em Santa Catarina também, assim, a gente percebe que tecnologia está disponível. Então, assim, a gente não tem mais um gap tecnológico, né, absurdo que impede a tua competição com players de outros lugares, de fora, por exemplo. Então, está disponível. Editais de fomento, recursos, também tem muita coisa disponível, principalmente aqui no Paraná, né? O que a gente percebe? Que o empreendedor, né, ele tá com dificuldade de priorizar e de encontrar onde é que ele vai colocar isso. Então, não é tecnologia pela tecnologia, é o impacto que ele vai gerar no negócio dele. Qual é a etapa do processo que ele precisa mexer para continuar ganhando margem, para continuar entregando valor. E como a disputa e a correria está muito grande, então ele está com dificuldade de parar, pensar e focar e fazer boas escolhas, está muito reativo. Os novos empreendedores percebem a dinâmica do mercado e eles estão olhando para algumas lacunas. Então, assim, citar a indústria. A indústria brasileira em si, ela é uma indústria obsoleta. Então, assim, você tem muita oportunidade de digitalização e de automação.
E não tem segredo nisso, na verdade, porque você tem soluções e tecnologia disponíveis. Você só precisa ter essa coisa do recurso, do tempo e priorizar. Então, a indústria do Brasil precisa passar por um processo de indústria 4.0 de fato. E aí, só a indústria já tem muita oportunidade. O que a gente percebe quando você olha para a saúde? 80% da saúde do Brasil ela é ligada ao SUS, né? Mas você olha os players privados da saúde, SUS também, mas você olha que a gestão da saúde no Brasil ela é muito analógica. Você ainda faz controles em papel dentro das enfermarias, dos ambientes. Você ainda faz controles um pouco mais convencionais e com quantidade de dados disponíveis, a gestão se torna um pouco lenta. Até você entender a dinâmica do se comprou, se vendeu, se tem que aplicar, não tem que aplicar, você acaba gastando muita energia e você poderia economizar muito isso se você tivesse feito a transformação digital, a jornada no tempo certo. Agora tem que correr atrás. Então, só aí eu já dou 2 exemplos de onde estão grandes oportunidades. Indústria e saúde, porque são mercados que têm um adensamento de mão de obra muito grande, tem tecnologia disponível, mas que ainda estão pré-pandemia. Em alguns casos, até eu digo até anos 2000, né? Mas estão pré-pandemia ainda, ou seja, entendem que precisam, mas não tem mais, não conseguem dar velocidade na transformação. Como que você vê o agro, especialmente, né, no Paraná? Então, isso já é fato que sabe que é o motor econômico aí, é o principal eixo econômico do nosso estado, e isso que faz com que a gente... Do Brasil, né? Então, a gente tem essa vantagem, a gente foi abençoado com essa terra, né? E com a capacidade de produção do nosso povo. Então, acho que isso é um diferencial. O agro, por exemplo, brasileiro, ele é referência mundial em aplicação de tecnologia e aumento de produtividade. Bate todo mundo. E não tem americano, não tem chinês, somos nós, né? Então, mas quando você olha para as grandes cooperativas, você olha para isso, né? Para essa capacidade de produção. Agora, quando você tira um pouquinho as grandes cooperativas e olha para o agro do pequeno, médio produtor, das associações de produtores menores, você vê que tem muita oportunidade de melhoria, de adoção de tecnologia também. Então, o agro tem uma capacidade de entregar. Pegar o exemplo Curitiba aqui, a gente tem um cinturão verde no entorno da capital. Da região metropolitana. Né? Pega Colombo, São José... Almirante. Almirante é que não tem produz muita coisa. Ali para cima, para o Vale, eles têm Poncã e tudo. Eu rodeio um dia pela zona rural de Colombo. Meu amigo, que coisa mais linda. Então, quando você olha Colombo e São José dos Pinhais eu acho que é o maior produtor de FLV, de hortifruti para gente, para a região metropolitana aqui, e olha para Mandirituba, que tem bons espaços também, e você olha assim que lá dentro você tem muita oportunidade ainda. Por quê? Porque o pessoal são pequenos e médios produtores, um trabalho mais artesanal e tudo familiar e tal. Então, eu acho que aí está a oportunidade da gente crescer junto. Então, você precisa separar, e é difícil separar. Pega as maiores cooperativas do mundo que estão aqui, né? Coamo, por exemplo. Coamo, Lar, né? Todo mundo, Frimeza e todas as outras. Então, tá lá, integrada. Aí separa um pouquinho esse povo para olhar para os outros. Daí aqui tem muita oportunidade legal também para fazer isso. Fora que tem logística, distribuição, armazenamento. Então, veja, o mercado está aí. As demandas estão postas. Quanto mais eficiente nós formos, mais resultado a gente gera, mais emprego a gente gera, mais investimento a gente tem. Mais riqueza, né? Que legal. Entenderam aí a aula que a gente está tendo, né? Que privilégio a gente ter aqui o Gustavo Comelli conversando com a gente aqui no J17 Talk. Sabe que você foi matando aqui o meu roteiro e nessa conversa, né? Eu já vou entrar na GovTech, mas eu vou falar uma cidade, uma região, e você faz uma falinha em 1 minutinho no máximo. Tá bom. Região norte do Paraná, especialmente Londrina, questão de inovação. O que tem de destaque de bonito por lá? A gente tem os hubs verticais, como eu falei, metal mecânica, construção civil, a gente tem um núcleo de saúde bem forte. A gente tem o programa Londrina Inteligente, que é um ambiente para transformar a cidade. Agora a gente tem um movimento também de um parque tecnológico em Londrina. Eu soube essa semana que tem o Centro de Tecnologia da cidade, o CTD lá está sendo reestruturado com a sua estratégia toda para prover mais soluções municipais. E Londrina sempre foi muito forte, né? Em Londrina, no final do ano, está trazendo um evento nacional do Sebrae, o Eli Summit. Vai ser em Londrina esse ano, final de novembro. Então, Londrina continua bastante competitiva, né? Os londrinenses sabem do que eu falo isso, né? Então, tem os seus núcleos bem estruturados. Eu acho que eles são pouco mais de 20 governanças, né, tem o Cocriagro lá também, você conhece? Tem Cocriagro, você tem o pessoal da Rural lá que faz, né, aceleração, vai ter a Expo agora em abril também, com várias ações empresariais lá dentro. Quero ir lá. Então, assim, a jornada londrina está bem forte com o seu ecossistema também.
Que legal. E tem um investimento de uma grande companhia lá, da Tata, com mão de obra, né? São mais de 2.000 colaboradores, eles já escolheram Londrina como polo, estão abrindo mais alguns milhares de vagas. A Tata é indiana. É indiana. Né? Do maior, do bilionário indiano lá. Ela é uma mega companhia, a gente conhece e ouve um pouquinho falar dela por conta dos carros lá indianos, mas ela tem centros de processamento de dados. Desenvolvimento de software, e no Brasil, Londrina é a meca. É o lugar. Legal. Então, joia, né? tem isso também. Essas coisas são legais a gente ouvir. Dá para navegar o mapa. Gostei dessa. Não, eu gostei. Posso até falar de Formosa do Oeste, que é da minha terra lá. Exatamente. A gente já chega em Formosa do Oeste, mas eu quero que você passe agora pelo noroeste do Paraná, mais a região de Maringá. Então, Maringá ela tem um parque tecnológico da indústria, apesar de você ter a metal mecânica, tem a indústria em Maringá, você não tem aquela indústria de base pesada na cidade, mas o entorno é muito forte com metal mecânica também, algumas coisas, e o parque tecnológico lá nos antigos barracões do café, IBC, do IBC, e agora eles estão com um projeto de expandir, né? Então tem metade lá da prefeitura com logística, e eles estão desenvolvendo o projeto agora para fazer a transferência do ativo da prefeitura para lá, para que eles ficarem com todos os barracões. Então, Maringá tem a Software by Maringá. Software by Maringá, mais de 400 empresas já, Então, né? O que vai acontecer agora que é interessante... Foi Nova lá. Você foi lá? Eu estava lá também, estava lá, Em Maringá, agora... Eram 200 empresas na época, hoje já são mais de 400. Estão crescendo porque integram com as startups e com outros. Tem um bairro novo sendo criado em Maringá, Aruna, Cidade Aruna, alguma coisa assim. E aí as empresas de software, né, DB1 e algumas das cidades estão já se planejando para ocupar parte daquele espaço da cidade, essa nova urbanização de Maringá, com as suas unidades também. Então vai ser um polo lá de software. Você falou da DB1, desenvolvedora, né, e desse universo de empresas, e é muito legal que você tem uma inspiração e uma conspiração positiva para a criação de novos negócios, essa cocriação que a inovação e que o empreendedorismo é o associativismo gera, né? também, né? De lá saiu a Equifome, né? Não, de lá saiu a Equifome, isso mesmo. Comprado pela Magazine em Londrina teve a Deliveria, que foi comprada pelo iFood também, né? Do Marlon lá também, o Robertinho. Então tem uma turma, o pessoal lá tem boas histórias. Agora é o ecossistema Red Food. Pé Vermelho. Maringá e Londrina, acreditem, né, há um bom tempo, aí alguns anos se uniram e falaram, agora temos o ecossistema Pé Vermelho. Olha, Red eu Food. preciso e aí, conhecer. Fala assim, mas é possível Maringá e Londrina falar a mesma língua? É possível. Há muitos anos eles têm, inclusive, a intenção de criar o trem Pé Vermelho, são 100 quilômetros. Ontem eu vi um vídeo sobre isso, Ibiporã, Paissandu ali, passando por Arapongas, Cambira, também, Jandaia, Maringá e saindo em... Tem uma resistência aí, mas quem sabe essa história aí do Red Food eu não conhecia. Isso é um movimento que faz alguns anos aí que eles resolveram integrar as ações do ecossistema. Não tem outro caminho senão a velha união que faz a força. No interior, o associativismo, o cooperativismo tá no ar, na água, tá na terra, né? A terra roxa, forte, vermelha. Então, acho que isso é uma característica natural para eles, né? Vamos seguir aí nesse giro Paraná. Vamos descer para o sul ou você quer ir para o oeste? Você escolhe. Se for para o oeste, eu vou falar em Formosa do Oeste. Formosa do Oeste. Então mas na verdade, Formosa do Oeste ainda vai crescer. Legal. Mas aí... Fale lá de Toledo, então, por favor. Toledo tem uma turma boa, né? Toledo, além do Bioparque ser o maior parque tecnológico privado do Brasil, sensacional, com o Dr. Luiz e toda a história lá, você tem um ativo universitário muito forte. Né? Toledo já tem um IDH alto, tem uma renda per capita muito alta há bastante tempo, o agro tem muita força, e você tem ali em Toledo... Luiz e Dona Carmen, Dona Duzi. E aí você tem um ativo universitário, você tem as universidades lá em Toledo, então você tem o Federal, o TF, PUC, até na época eu trabalhei na PUC, passei um tempo ali atendendo Toledo também, Unipar, FAG, tem muita coisa acontecendo lá. E aí, tem uma coisa que é legal. O município de Toledo tinha uma fundação de tecnologia, né? Lá atrás. Funtech. E agora ela está sendo reorganizada. Então, a Tati, né? Então, um abraço para a Tati. Ela está reorganizando, está liderando essa reorganização ali. E o ecossistema também está se conectando mais. Que joia. Então, eu acho que agora tem uma oportunidade. Dado interessante. Manda. Eu estive em Toledo também, numa imersão que eu estou fazendo pelo ambiente, né? A gente podia ter pego o mesmo carro e o mesmo ônibus, tá? Nessa caravana. E já desço um outro lugar que eu vou visitar. E quem sabe eu pego carona com você ou você pega carona comigo, tal.
Semana que vem eu volto a Toledo participar lá do evento do Sebrae, o Day. Startup Day. Startup Day. Mas o que eu vi em Toledo me deixou extremamente feliz e impressionado. A partir da Funtech, que é uma fundação municipal que tem apoio do poder público, mas conexão com o setor privado, com as empresas, com o Conselho de Desenvolvimento. E lá em Toledo, eles fizeram um primeiro movimento para pensar o ano. Na reunião, nós tivemos mais de 20 pessoas. Eu tive a honra de participar como ouvinte e dei lá alguns pitacos, ouvi e aprendi também. E dos maiores, como o Bioparque, estava lá o Hermes, o diretor do Bioparque, mas dos maiores representantes do ecossistema aos menores estavam lá para pensar o ano de 2026. Então, assim, estão num ótimo e bom caminho, né? Eu falei isso já para a Tati lá, mas falo aqui aproveitando, porque esse é um ponto que eu já falei em Curitiba sobre isso. Lá atrás, quando a gente formou aí o ecossistema de inovação, colaborou lá atrás, quando tudo era mato, lama. Mas o ativo universitário em Toledo é muito rico em diversas áreas do conhecimento, várias universidades e muitos alunos. O desafio de Toledo é reter essa turma toda que vem de outros lugares do Brasil para estudar lá e manter essa turma lá empreendendo, desenvolvendo e trabalhando lá. Eu acho que esse é o futuro para Toledo, para o ecossistema de inovação empreendedora. A Tati já me ouviu falar sobre isso. Você tem aí na pauta dela, alguns milhares de alunos que vão estudo e vão embora. O desafio é reter e fazer com que eles apliquem conhecimento e fiquem lá. Aí a gente vai ter, né, uma cidade muito mais forte do que já é. E você falou de Toledo, olha, eu entrando aqui na tua entrevista, você é um entrevistado, mas uma coisa que eu fiquei impressionado dentro do Bioparque é o investimento em educação. Por exemplo, dentro do Bioparque tem um centro de ciência para crianças a partir de 3 anos. Formando gerações. Exatamente. Até um clube de ciência, né, que a gente tinha antigamente. Até a formação superior, eles têm um curso superior em inteligência artificial e pós-graduações com parceria de instituições internacionais. Então é um negócio fabuloso, vale super a pena conhecer. Vamos para o Iguaçu Valley, subir um pouquinho mais para a área das cataratas? Então, no Iguaçu Valley a gente tem um arranjo lá, ele ainda é bastante forte por conta do arranjo produtivo local de software, né? Então, toda a turma ali, os empresários de TI, Cascavel, Toledo também, mas Cascavel, Medianeira, Foz. Então, o pessoal tem um arranjo muito bom lá. E as cooperativas estão movimentando, né? Elas são alavancas de transformação do oeste todo, né? Então, os investimentos feitos no oeste do Paraná pelas cooperativas movimentam toda a economia. E aí você tem o pessoal do Iguaçu Valley sempre promovendo também as conexões. E um outro ator importante lá que é o Parque Itaipu. O Parque Tecnológico, né, vez ou outra, ele, né, se reorganiza, se posicionando no ecossistema de inovação conforme aí os seus interesses. Mas quando o parque vem para o jogo, as coisas melhoram um pouquinho, né? Porque é um grande player, um grande volume de investimentos. Tiveram antigamente, lá tinha a incubadora Santos Dumont, uma das primeiras incubadoras premiadas do Brasil, né? Reconhecida ali na década passada. Então, resgatar isso seria também um ótimo ativo ali para a região, né? E Foz do Iguaçu é um polo turístico de negócio atrativo, né? Tem de tudo. Então, os grandes eventos vão para lá, a dinâmica corre, né? E aí você desce para Sudoeste, Pato Branco, Francisco Beltrão. Pato Branco, Francisco Beltrão, 2 vizinhos, né? Também. Então você tem uma turma boa ali. Eu tô indo para lá ver se bate a agenda, ver se tô tentando ir para lá na semana do dia pós-Páscoa ali. O arranjo, talvez hoje, territorialmente falando, você tem o arranjo mais estruturado há mais tempo, como Sistema Regional de Inovação. Tá? Foi pioneiro, então, saiu na frente, então, fez bonito, né? De lá saiu a empresa ali de Pato Branco, do nosso amigo... Do Viola? Do Viola, né? Tem várias outras empresas granres que a gente nem conhece ali, né? Software ali, o pessoal do Hype aqui, que é um ambiente de inovação aqui, veio de uma grande empresa de software também. Então, assim, a articulação do Sudoeste é muito forte. E aí eles conseguem resultados superiores pela soma, né? Eu falo assim, não tem tanto... Tem as cidades, são menores, tem suas populações, não tem tanto adensamento, mas é muito rica. E a integração que eles têm é que faz com que o Sudoeste seja
polo aí de inovação. Então, a gente quer levar um pouquinho da conversa para lá, e lá a conversa é sempre integrada, apesar de Pato e Beltrão, né? Naquela busca dele ali, né? Mas na hora de dar as mãos... Tá ali, né? O marreco com o Pato, mas assim, deixa eles... Mas o ecossistema de inovação é bem integrado também, tá? Vamos encerrar esse bate-papo chegando ao sul do Paraná, na novidade da região. Parece que eles deram um cheiro lá em Toledo e lançaram um ecossistema em... União da Vitória? Guarapuava. Guarapuava, sim. Né? Mas porque essa União agora com a estratégia está conectada com o Sudoeste ali também, né? Então, Guarapuava você tem o Vale do Genoma. Vale do Genoma. E aí você tem um case muito bom de cidade inteligente, que é o bairro planejado ali na Cidade dos Lagos. E aí agora eu acho que a gente tem uma consolidação de um convívio entre morar, viver, trabalhar, entreter e divertir, né? Que é muito interessante, é um conceito global e utilizado. E aí agora, você, com a ocupação imobiliária, você consegue também agora fazer as conexões fluírem, né? E evoluir um pouco com o ambiente. O ambiente de inovação Guarapuava, assim como o Vale dos Trilhos em Ponta Grossa, também é bem... ele tem muita disposição, mas ainda carece de maturidade, né? Verdade. São mais recentes. São mais recentes, assim. Mas Ponta Grossa tem o Imbix também, que é uma com o Dol lá, um abraço, Dol Cassiano também, a turma boa, né? Conhecer esse pessoal lá. Deve conhecer. Eu vou pra lá às vezes, eu sou professor de um MBA deles também. Olha. Então tem algumas coisas. Porque a gente aprende muito nisso, né? A gente aprende, conversa. Tem que conversar e aprender e trocar bastante, né? Quem me apresentou esse modelo lá foi o Paulic, do Mercado Móveis. Sim, Mercado Móveis, está lá. Felipe, que era um colega nosso da Unimed, ele está lá também trabalhando com inovação ainda. Então, eles estão bem conectados com o ecossistema e encontraram um caminho no varejo para continuar competindo. Se a gente falar de tudo isso, eu não falar que semana passada eu tive uma reunião com o pessoal do Norte Pioneiro, Sistema Regional do Norte Pioneiro, Jacarezinho, Santo Antônio. Já fui lá dar palestra toda a região. Tomar café com eles. Eles têm uma coisa muito legal. Eles reviveram o ciclo do café, o ciclo cafeeiro lá da região, criaram um arranjo local. Eu tomei cafés lá. Maravilhoso. Não, é incrível. E tanto que eles têm. Norte Pioneiro. O Norte Pioneiro está organizado o sistema regional, então tem muita coisa legal acontecendo. Os centros ali, o IFPR, a UEMP, também você tem o TF, e aí Jacarezinho, claro, cidade polo regional, mas as outras também estão com boas iniciativas. E eles têm a GeniusCon, que é um grande evento de inovação que acontece no Norte Pioneiro. Então, o GeniusCon é um bom lugar aí para a gente se conectar com um sistema de inovação lá de Jacarezinho, reestruturando a dinâmica econômica. Para quem não sabe, né, o Norte Pioneiro, devastado, né, foi pela geada negra, né? Mas foi o grande... monocultura, agricultura de subsistência. E a expansão do Norte e Noroeste, novas cidades sendo criadas e consolidando, levando ali Londrina, Maringá, Cianorte, né? Tirou um pouco do protagonismo, né, do Norte Pioneiro, mas ele está resgatado ali, Siqueira Campos, com algumas empresas grandes. Você tem ali bons exemplos já, e eu acho que o sistema regional integrado está dando já uma nova vida para a população lá do Norte Pioneiro. Sempre é uma aula conversar com você, viu, meu amigo? Vamos entrar. Eu queria conversar mais com você. Vamos marcar 2 horas de podcast? Vamos lá. Vamos duplicar, vamos fazer aí um estilo... aquele podcast famoso lá que ficou lá 6 horas lá conversando. Eu tenho certeza que... História tem. Tem um livro aí, né? Aliás, já quero te fazer um convite para que você esteja conosco no Drones 3, é o final da missão, falando e trazendo essa visão e seu olhar. Seria muito bem-vindo, viu? Muito bom. Bom, vamos falar sobre GovTech, sobre esse momento que você vive, uma iniciativa nova. Por favor, tapete vermelho para você falar sobre esse tema. Até porque você já trouxe um panorama geral, né, que nos ajuda nesse fechamento aí da GovTech. Então, vamos de uma maneira... Desde que a gestão atual do governo entrou, eles já queriam estruturar um hub de inovação, né, que o governo pudesse liderar, ser protagonista. Conversa vai, conversa vem. Agora, o ano passado, eles decidiram, por estratégia lá, que o hub iria ser instalado no Canal da Música, aqui em Curitiba, onde fica a E Paraná, a rádio e a TV do Estado, né, da Secretaria de Comunicação.
Só que o governo também entendeu que ele não tem competência para fazer isso. Como é que eu vou gerir um hub? Né? Ele tem os desafios dele, né? Foi uma decisão inteligente do governo. Por quê? Vamos ser super franco, né? O ritmo e o formato que a coisa política caminha e é natural, e não é uma crítica, é um jeito natural. Tá posto isso, é o jeito de funcionar. A aceleração que a inovação precisa não pode ficar nesse cabresto. Então. E aí a competência deles não está ali, né? Então, por mais que se esforce. Então, o que o governo do Paraná fez? Ele fez um chamamento público para empresas especialistas do Brasil poder implantar o hub de soluções para governo, que é as GovTechs. Empresas de base tecnológica que trazem inovação para a administração pública, para o poder público. Então, o governo fez esse chamamento no início do ano passado, algumas empresas aplicaram e o Parque Tecnológico de São José dos Campos venceu essa licitação, esse chamamento. E aí o contrato foi assinado em julho do ano passado. E aí eu tenho um convite lá para eu assumir esse desafio de liderar a implementação do Hub GovTech no Paraná. Então, desde setembro eu estou envolvido nesse projeto e agora ele ganhou velocidade. Por quê? Porque em 2 de março nós inauguramos, você esteve lá na né? Vendo o espaço. Evento bonito, concorrido, espaço lindo, gente, sensacional. Não, foi muito bom. O evento superou as expectativas. A repercussão, inclusive, está superando as expectativas, tá? Porque a gente pensa, GovTech, quem é que vai querer fazer negócio com o governo? Mas tem muita coisa boa. Essas andanças também estão nos ajudando aí Eu vou ser super franco. Eu acho que verdade precisa ser dita e elogios têm que ser feitos, críticas no oculto e elogios em público. Comelli, o sucesso do projeto e o sucesso do evento, ele tem em 100%, não que desmerecendo a força de governos e das ações, mas a respeitabilidade que você tem no mercado, como executivo, como pesquisador, como educador e, acima de tudo, como uma pessoa que entende o espírito do universo da inovação. Todas as vezes que eu liguei para você e recorri a você, você sempre foi proativo, companheiro e literalmente camarada. Então, essa soma que existe nesse espírito fez com que as pessoas fossem lá. Eu falo que eu tenho ido em poucos eventos. Esse eu falei assim, mesmo que seja por um pouquinho de tempo, eu preciso passar lá, dar um abraço no meu amigo. Sucesso, eu agradeço. E muitos amigos foram lá, né? Eu acho que isso é legal, conta um pouco da história ou do que a gente construiu. E sempre assim, humilde e transparente, né? Também é como a gente faz. Então, o Hub GovTech, agora, com a inauguração no dia 2, nós também lançamos o primeiro edital de aceleração de startups. Então, a gente está qual que é a lógica aqui? A gente quer fazer, tem 2 verticais. Uma é trabalhar com o ecossistema empreendedor e mostrar para eles que governo é um potencial cliente, um potencial mercado, e desmistificar uma série de coisas, tem ambiente legal para isso e tudo. Então, a gente quer trabalhar com o empreendedor como conseguir fazer negócio com o governo. O outro é porta para dentro do governo, Nascimento. Então, assim, o governo também precisa se preparar para comprar inovação. E o arcabouço legal está pronto. Então, a gente tem várias ações no projeto, que já está programado, para trabalhar com o governo e falar assim, vem aqui, quais são os teus desafios? Só que para você comprar inovação, para você se relacionar com uma startup, você também precisa ajustar um pouquinho aqui dentro de casa. Máquina, tem que trabalhar a cultura, né? E a gente estava falando antes no podcast. O ritmo, né? Hoje você compra tecnologia, o governo tem muito disso, né? Não os governos, né? O cara compra um equipamento ou compra uma tecnologia e leva 2 anos, 3 anos para instalar. Ela já está obsoleta e ultrapassada. E o formato de contratação também não responde às necessidades de mudança de um processo de cultura ou de atualização. Então, o governo do estado do Paraná entendeu isso, criou esse instrumento de política pública que é o Hub GovTech. Então, nós estamos trabalhando com o ecossistema nesse primeiro edital de aceleração, que é trazer startups que já estão e que entendem que o seu produto pode atender governo. Nós vamos pegar isso aqui e nós vamos mostrar para dentro do governo. O outro caminho é, governo, você também precisa contribuir e dar suas dores, seus desafios aqui para o ecossistema. Ótimo. Então, a gente está fazendo um trabalho com algumas secretarias e com muitos municípios, tá? Para poder trazer o desafio real que o governo tem, seja de digitalização, de automação, de transformação. Onde está doendo, o que você precisa. Onde está doendo, quais são os top 5 problemas lá. Você falou, por exemplo, na área da saúde, né? Claro que a saúde no Brasil é SUS, mas hoje você não tem um prontuário eletrônico.
Então, Olha, se você for no... Olha o quanto por isso que eu te você... falei que os controles lá ainda são analógicos, né? A gestão ainda carece, tem muita oportunidade, já né? trabalhei na área de saúde, quando você falou das pilhas de papel, eu já fiz por aí. Da guia ao pagamento da cirurgia. Tudo isso. Então, assim, então a gente quer trabalhar com o governo também porta para dentro. Qual que é o diferencial? Fala onde que está. A gente sabe que o desafio é grande, né? A gente sabe que o desafio é grande de ambos os lados. Mas a gente tem alguns diferenciais. Primeiro, que não é uma política pública isolada, ou seja, nós do Parque Tecnológico de São José dos Campos somos parte de uma estratégia, editais de fomento, Centelha, Anjo Inovador, Talento Tech e Separtec, um monte de coisa que a gente já tem no Estado. E outra que a gente tem na governança desse projeto, Procuradoria-Geral do Estado e o Tribunal de Contas do Estado. Então, assim, os órgãos de controle estão conosco. Inclusive, se tudo der certo, o primeiro desafio de governo vai ser um desafio do TCE. Ou seja, porque daí ele mostra também para os municípios, para as procuradorias, para dizer, protagonismo, se a o vontade TCE de está mudar. fazendo, é possível fazer então, E né? ele tem uma capacidade porque tem muito receio de fazer inovação, ele tem né? uma capacidade educadora e literalmente E como órgão de pressão, controle, ele tem... Né, o pessoal respeita também, fala, ó, se eles estão fazendo, opa, talvez tenha espaço. Tem um sinal de alerta. Então, os órgãos de controle estão com a gente na governança e a gente aposta muito. É um contrato aí importante para a inovação no governo. De órgão de controle do Tribunal de Contas, vamos falar de inteligência artificial, né? Essas verificações eram feitas todas praticamente manuais, em papelada ou talvez em algum arquivo eletrônico. Olha o quanto de aceleração, de agilidade, de precisão e menos interferência humana você vai ter numa análise, por exemplo, das contas de uma prefeitura. Naquilo que é esforço repetitivo, que é trabalho humano que o humano não precisaria estar fazendo, ele poderia usar a capacidade intelectual dele para fazer outras coisas dentro dos departamentos lá e tudo mais. Mas tem uma lição de casa aí que a gente está falando. Aplicar IA por aplicar, hype, modinha, não traz resultado. Os municípios precisam permitir que a gente tenha acesso aos dados, respeitando LGPD e tudo, em ambientes de segurança. Então, a parte de governança de dados e a lógica, a estratégia de dados abertos para que startups e empreendedores possam trabalhar em cima de cases reais e resolver problemas reais. Porque senão também a gente não consegue fazer a coisa fluir. Então, o grande desafio do Hub GovTech é isso, conversar nessas duas pontas, do empreendedor com o governo e encontrar caminhos de conexão, de fora para dentro, de quem já produz e não consegue apresentar e testar nada com o governo, como de dentro para fora do governo que não sabe fazer inovação e não se conecta com o mercado. E nós somos um hub para articular e integrar essas iniciativas. Sensacional. Né? Para quem é mais velho, assim, eu vi isso lá, no caminho, e falou, cara, você tava com a vida tranquila assim mesmo, para pegar um desafio desse tamanho? Daí eu falei, tava, né? Como ele falou, um colega falou assim, não era mais fácil de ter comprado um Maré Turbo? Vai dar certo, já deu certo por tantas tem legado, né? A gente gosta de propósito, Nascimento, sabe um pouco da minha história. Já pode escrever um livro, viu? Então, sabe que tem propósito, tem impacto, tem legado. Você ajudou a construir a lei de inovação. Um projeto meu, na época que eu estava no Sebrae, a Lei Municipal de Curitiba, o Conselho de Inovação de Curitiba, né? E a retomada do Tecnoparque. Então, se imagina. Então, assim... Estamos em muito boa companhia. Vamos lá. Comelli, nossa conversa foi sensacional, maravilhosa. Quero que você deixe aí a informação de como que as pessoas podem participar desse edital, podem acessar essa GovTech que está aí e faça, por favor, as suas considerações finais. Tá bom, muito bem. Pessoal, o Hub GovTech Paraná você encontra no nosso site, hubgovtechpr.org.br e nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Hub GovTech PR. Tá? Hub GovTech Paraná. Lá você tem todas as informações, a gente vai começar a soltar as agendas, os eventos, você acessa também o edital de aceleração e tem contato com o nosso time também. Tá? Então, esse é um caminho para tirar dúvidas. As inscrições para esse primeiro edital de aceleração vão até 30 de abril. Uau, aí a gente tem uma metodologia própria do Parque de São José dos Campos que a gente está aplicando aqui de curadoria e seleção de startups para isso. E a trilha, então, 30 de abril, entre maio e junho, a gente faz os workshops e as seleções dos projetos. E na primeira semana de julho, a gente começa a trilha para graduar, né? Ainda esse ano, e se tudo der certo aí num grande evento do estado, a gente vai fazer o Demo Day e graduar as primeiras startups GovTechs do Paraná. E um objetivo também importante é que o Paraná seja uma meca de soluções inovadoras para a administração e para o poder público. Isso não é só para o estado, é para o município, é para a federação. Então, todo e qualquer empreendedor que pensar numa solução para governo, ele tem que enxergar o Paraná como o lugar que ele tem que estar.
para poder ter sucesso, tá bom? Então esse é o primeiro ponto e eu quero agradecer, né? As palavras aí são sempre de agradecimento por mais essa oportunidade, né, nesse ambiente e dizer que a gente fica à disposição. A agenda às vezes aperta, mas a gente está sempre à disposição e agradeço aí o público também que vai curtir lá um pouquinho mais esse bate-papo. Que legal. Comelli, mais uma vez, obrigado para você que nos acompanhou. Tchau e até a próxima oportunidade no J17 Talks. Um abraço.